Fala, viciados no medo. Me desculpem pela demora em postar vídeo. Meu celular quebrou, deu um problema aqui, mas enfim, eu tô de volta. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês o iceberg das reportagens mais bizarras e programas bem sinistros da TV brasileira. Pense em fazer mais de um iceberg sobre o assunto, porque a TV brasileira tem muitos arquivos interessantes e bem cabulosos. Então, considerem esse iceberg como primeira parte. Como imagino que devem saber, o conceito de iceberg é de dividir tópicos, sendo as primeiras camadas mais leves e as últimas mais pesadas. Então, vamos começar através das águas rasas desse iceberg. Mas antes de prosseguir com o vídeo, já sabem, se não são inscritos do canal, considerem em se inscrever. Toda semana sempre tem vídeo. Aproveitem e deixem um like para fortalecer o canal. Meu muito obrigado e vamos ao iceberg de reportagens e programas sinistros da TV brasileira. Nada como relembrar de um meme bem querido e famoso por pessoas que acompanham o YouTube desde o começo. Qualquer pessoa que tenha acompanhado o YouTube no seu surgimento vai lembrar do meme Jeremias Muito Louco, que se trata de um cara que bebeu demais e foi pilotar uma moto. Porém, foi preso porque estava fazendo direção perigosa sob efeito de álcool. O meme se originou porque uma equipe de TV local fez a reportagem que ficou bem engraçada. E muito se engana quem acha que esse canal de TV tem só essa pérola. Tem várias reportagens engraçadas dessa emissora nordestina. Rapaz, tu bebeste demais, não foi? Bebi, então as rodas, digo que eu sou cabarão. Se eu pudesse, eu matava 1000. Seguindo com memes, impossível também não lembrar da famosa briga do Galerito contra Gil da Esfirra. O meme viralizou com o tempo e até hoje é lembrado por muitos. O ocorrido foi em um estúdio do Canal Livre, que por ironia foi palco de investigações, pois o apresentador principal do programa, de nome Wallace, foi acusado de mandar acabar com a vida de criminosos para que a equipe local da emissora de TV fizesse reportagem antes das concorrentes. O caso inclusive inspirou o documentário da Netflix chamado Bandidos na TV. Recomendo assistirem porque é muito bom. O ET Bilu foi um falso ET que teve uma reportagem na Record. A tentativa de pregar uma espécie de medo e curiosidade ao espectador acabou gerando efeito contrário. A reportagem acabou virando piada e chacota por anos, além de meme, é claro. O ET Bilu era nada mais que alguém da equipe de Jurandir, um homem do ramo imobiliário que alega que no local em que ele aluga suas propriedades no meio da mata em Mato Grosso do Sul, existe uma espécie de portal, onde é possível se comunicar com seres de outro planeta. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Bom, imagina a situação. Uma mulher faz uma pintura corporal completa para o carnaval. É chamada por uma reportagem ao vivo para se apresentar e acaba revelando uma parte que não foi pintada. Adivinha qual é a parte? Pois é, o ânus verde deu o que falar e virou meme, principalmente pela reação dos apresentadores do programa de fofoca da Rede TV. O domingo na TV dos anos 90 se dividia em dois programas apenas, Domingo Legal e Domingão do Faustão. Ambos apelavam para obter audiência, já que naquela época
embora a internet já existisse, não era acessível a todos, e a TV ainda tinha grande influência nos lares brasileiros. Na briga pela concorrência por audiência, várias bizarrices ocorreram, dentre elas o polêmico sushi erótico, onde uma mulher nua tinha alimentos postos em seu corpo e atores da Globo acabavam comendo aqueles alimentos. Aliás, o sushi, né? Que baita programa para a família brasileira no domingo à tarde, não é? 2h21, nós anunciamos que o Domingão hoje vai trazer logo na abertura uma novidade. A novidade aqui no Brasil, no Japão, tem mais de 300 anos. É uma mulher que vem totalmente nua, com a comida em cima. E ela vem e fica em cima da mesa. É ou não é? Matheus Rocha, o grande Felipe da Indomada. Aí, ó. Continuando no assunto de briga por audiência, no começo dos anos 2000, Gugu protagonizou aquilo que seria um dos maiores escândalos da TV brasileira, envolvendo até a justiça e órgãos de investigação. Se trata dos falsos integrantes do PCC, 2 caras encapuzados que se diziam membros da facção. Um deles fez graves ameaças a outros apresentadores de canais da TV brasileira durante o programa Domingo Legal. Descoberta a farsa, Gugu teve que se retratar um tempo depois. Mesmo assim, sua reputação nunca foi a mesma depois do ocorrido. Trouxa aí, que tá falando muito, tipo esse da Atene e tal, e não vai ficar assim não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, sério? E nós vamos... No programa dominical de reportagens da Globo, o Fantástico, no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, um mágico botava medo em todo mundo. Estou falando dele, do Mr. M. Com uma máscara assustadora, uma narração sinistra de Cid Moreira e toda uma atmosfera de suspense, Mr. M foi um quadro de sucesso no Fantástico da Globo. E quem foi criança na época se borrava de medo desse mágico. Eu, inclusive, né? Apesar de que sempre curti esse lance de mistério, tive um chinelo também do Mr. M. Infância boa. Linha Direta era um programa de investigação policial da Globo, no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, com vários casos de crimes sendo interpretados por atores em simulações. O programa tinha uma abertura marcante, assim como o Mr. M. Botava medo em muitas crianças da época, talvez até mais, já que os crimes mostrados pelo programa eram reais. E sempre tinha aquela parte em que o criminoso estava sendo procurado e que, se o espectador tivesse informações, poderia ligar de forma anônima para uma linha de investigação. Vários casos famosos foram mostrados no programa, e apesar da atmosfera de medo que o programa transmitia, ele ajudou em vários casos, ajudando as autoridades a prenderem criminosos. Anos 90 foram conturbados quando o assunto eram mistérios, eram relatos de discos voadores extraterrestres, pessoas que diziam paranormais e, por fim, a tal criatura apelidada de chupacabra. Tal criatura botou medo e pânico em várias pessoas, principalmente da zona rural, já que ele atacava animais de médio e grande porte, fazendo sucção de sangue na área do pescoço do animal. Várias reportagens foram feitas sobre o assunto. A hipótese era que a criatura se tratava de uma espécie de coiote originário do México e países da América Central. Fato é que a TV explorou esse assunto por bastante tempo,
gerando reportagens onde tentavam desvendar o mistério e alguns até aproveitavam para dizer que capturaram a tal criatura. O chupacabra é um mistério até hoje, porém ficou esquecido conforme o tempo ia passando. Araçoiaba da Serra era uma pacata e tranquila cidade do interior de São Paulo. Era, até que os moradores começaram a receber a visita de uma estranha criatura. Será que dessa vez é mesmo o famoso chupacabras? Eu vinha nessa estrada por aqui e um bicho muito estranho pulou por cima do capô, né? Causando um acidente comigo. Como é que era o bicho? Tinha 1,60 de altura, mais ou menos. Cheio de pelo. Histórias que o povo conta era um quadro de contos de terror no programa do Ratinho, onde histórias contadas por outras pessoas eram retratadas por meio de simulações, montando uma espécie de curta-metragem. Meteu muito medo em muita gente. As simulações e as narrações contribuíram bastante para tal. Se você sofre do coração, cuidado. De volta. Histórias que o povo conta. Caso de hoje. Existe vida entre os mortos e isso vai ser provado no caso que vamos mostrar na noite de hoje. Gil Gomes foi um radialista e repórter que ficou famoso nos anos 90 em programas estilo Mundo Cão, como o Aqui Agora, do SBT. Seu jeito peculiar de narrar os fatos dava bastante medo e era uma marca do repórter. Ganhou bastante prestígio na TV por ser uma figura icônica e talvez tenha sido o mais famoso repórter de casos criminais no país. Infelizmente ele veio a falecer em 2018, mas nunca será esquecido pelo seu brilhantismo nas reportagens. Caso Patrícia, um dos mais terríveis que eu já vi em minha vida. Uma menininha de 9 anos de idade que foi morta com 32 facadas e estuprada. O assassino fugiu. Através de uma fotografia mostrada aqui no Aqui Agora, ele foi pego. Lembram? Quantas facadas você deu na menina? Agora não. Você não vai falar? Não foi você que matou a menina? Não, como é que é? Sem nenhuma facada. Quantas facadas você deu? Aí você vai contar. Pena que eu não posso fazer o que eu tenho vontade. Porque eu vejo criminoso há 24 anos e nunca vi um crápula como você. Esse caso gerou uma lost media, que são mídias que foram perdidas, seja porque a emissora resolveu se livrar dos arquivos de filmagem ou porque sumiram, foram roubados, extraviados, perdidos, por alguma razão de força maior. No YouTube é possível achar somente fragmentos da infame reportagem da sensitiva Socorro Leite, visitando o Carandiru junto com o apresentador Gugu, pouco tempo depois do massacre no complexo penitenciário. É dito que a sensitiva chorou diversas vezes, alegando ter visto almas pedindo socorro e que também ela chegou a passar mal durante a reportagem. Somente teve o privilégio de ver a reportagem na íntegra quem acompanhou ao vivo no programa do Domingo Legal do Gugu. Bem sinistro. Vem aqui. Vem aqui. Essa cela tem tudo. Tem. Olha ali, atrás daquele móvel nós já vemos. Irmãos necrófilos foram os 2 irmãos serial killers de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eles mataram 2 jovens na mata
da região de Nova Friburgo em 1991 e, segundo reportagens e investigações, praticavam necrofilia com os corpos. O caso teve muita cobertura da mídia na época, gerando também tensões raciais na comunidade de Nova Friburgo. O caso é que a mídia ficou noticiando bastante sobre esses crimes, principalmente na captura de um dos irmãos na mata, já que ambos eram mateiros. Essa busca lembra muito o caso de Lázaro Barbosa, ocorrido em 2021. Em breve farei um vídeo sobre detalhes sobre esse caso dos irmãos necrófilos. Em 1998, outro caso ganhou muita repercussão, o caso do maníaco do parque. Apelido dado a Francisco de Assis Pereira, um motoboy perturbado que ceifou a vida de 11 jovens mulheres em um local de mata num parque famoso da capital paulista. Ele fingia ser agenciador de modelos e pedia para que suas vítimas fossem tirar fotos com ele para um portfólio. O local escolhido era ermo, o que ajudava o maníaco a tirar a vida das jovens mulheres, que, iludidas por promessa de emprego fácil, acabavam caindo na lábia do maníaco. O maníaco do parque, como ficou conhecido, é um dos maiores serial killers do país. Há outros serial killers, porém o maníaco do parque ganhou muita notoriedade, tanto pelo número de vítimas quanto pela frieza dos seus crimes, além de várias reportagens internacionais sobre seu caso. Ele foi condenado a 268 anos de prisão, mas óbvio que em breve estará solto. 23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador. A prisão de Francisco pode esclarecer uma série de crimes que assustaram São Paulo. Diferente das fotos mostradas na televisão, usava cavanhaque e estava um pouco mais magro. Quando o Jornal Nacional mostrou a série de fotos divulgada pela polícia, ele confirmou a suspeita. Este caso é um dos maiores casos ufológicos tanto no Brasil quanto a nível internacional. Em 1996, em Varginha, sul de Minas, 2 adolescentes alegaram ter visto uma criatura bem pequena de cor marrom, com olhos grandes e vermelhos, encostada na parede de um muro de uma casa numa área com vegetação. A criatura exalava cheiro forte e, segundo as jovens, não era desse mundo. Assustadas, elas saem correndo pedindo ajuda da mãe de uma delas e, logo após, elas relataram às autoridades sobre o ocorrido. E depois a área foi isolada, o exército foi chamado, vários meios de comunicação lotaram a cidade de Varginha. Órgãos de imprensa internacional vieram ao Brasil, especificamente para a cidade. Segundo consta, a tal criatura foi capturada e levada ao hospital. Estava ferida. De lá, foi transferida para outro hospital e centro de pesquisas em São Paulo. Varginha ficou pequena demais para aquele fatídico dia. Autoridades sempre negaram se tratar de um extraterrestre, mas sempre evitaram dar maiores informações. Há vários documentários e reportagens sobre o assunto. O Fantástico foi um dos primeiros programas, se não o primeiro, a fazer uma reportagem especial do caso. Até hoje, o que se passou em Varginha continua um mistério. Cássia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado.
Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. O edifício Joelma, na capital paulista, foi inaugurado em 1972 e após apenas 2 anos desde sua inauguração, uma tragédia ocorreu. Um incêndio que começou por um curto-circuito em um dos apartamentos comerciais se alastrou de forma muito rápida e intensa. Como o edifício tinha muitas salas comerciais, demorou até que se dessem conta que o incêndio estava se alastrando de forma muito rápida. Muitos, na tentativa de sobreviverem, tentaram o elevador, porém morreram dentro dos mesmos. Pelas escadas, o acesso também era difícil. Muitos tentaram ficar no teto do edifício, porém o calor era tão intenso que vários não resistiram e acabaram morrendo. Helicópteros do Corpo de Bombeiros foram chamados e até conseguiram resgatar algumas pessoas. Porém, somente algumas pessoas, pois o calor chegava a afetar os helicópteros e poderiam até derretê-los. Muitos pularam do edifício por puro desespero, já que não suportavam mais o calor. Outros tentavam descer, porém acabaram falecendo pelas quedas. Foram 187 mortos no total, uma grande e triste tragédia. Como não haviam tantos filtros para espectadores na época, em transmissões de televisão, emissoras transmitiam ao vivo todo o ocorrido, registrando inclusive pessoas pulando do edifício no momento em que o fogo se alastrava. O incêndio no edifício Joelma sempre será lembrado de forma triste por vários brasileiros que acompanharam a tragédia. Manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Há quase 2 anos, no dia 24 de fevereiro de 1972, diante do edifício Andraus, ainda pegando fogo, o então prefeito Figueiredo Ferraz dizia: o atual Código de Obras da cidade, código obsoleto, tem grande parcela de responsabilidade nesta tragédia. Pelo menos o vídeo saiu. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Uau!